Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça, paz para todos. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você ainda não me conhece, é a primeira vez que você está me vendo. Eu já estou aí indo para 3 anos que eu estou aí com esses vídeos. Todos os dias eu tenho uma nova mensagem para a nossa edificação. Quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que tem inscrito no meu canal. Se você ainda não inscreveu, inscreva no meu canal. Eu estou muito feliz por você, onde você estiver. Vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu estou muito feliz, contente por estar, primeiramente, na presença de Deus. Cristo está em mim e Cristo está em vós. E o que eu tenho nessa tarde é uma mensagem que é um pouco polêmica. Eu quero responder a uma pessoa que me fez uma pergunta. E eu quero responder porque eu sei que a discriminação ela é muito grande. Há uma grande discriminação. Isso já não é de agora. A discriminação já existe há muito tempo. Mas eu quero, nesse momento, responder a pergunta que foi me feita. E a pessoa que me perguntou, eu quero que ela entenda que não é o meu achismo, meu ponto de vista, minha opinião, mas vou responder dentro deste livro. Este livro é a resposta. Se você crê neste livro, este livro é a resposta para tudo. E o título da mensagem, meu irmão, minha irmã, de todo o Brasil, o título é esse: Não tenho culpa de ter nascido assim. Eu sei que a discriminação tem sido grande, principalmente para aqueles que têm desejo por homem. Ele sendo homem, deseja homem. Ela sendo uma mulher, deseja mulher. Tenho culpa de ter nascido assim? É o título da mensagem. Porque não há, até o dia de hoje, não existiu nem um cientista que conseguiu um método, um remédio para curar essas pessoas que têm. É um problema que o mundo não aceita. A discriminação muitas vezes começa dentro da própria casa, na sociedade. Os apresentadores de rádio, os locutores de rádio, televisão e principalmente o meio evangélico. O que mais discrimina, e além de discriminar, ainda julga. Eles julgam essas pessoas como se essas pessoas tivessem culpa do que elas são. Elas não têm culpa de ser dessa forma. Então é isso que eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero aliviar a mente dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas, aonde elas vão, muitas vezes elas são discriminadas, são maltratadas no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar que elas chegam. Por que isso? Será que essa é a vontade de Deus? Será que Deus quer que nós, como cristãos, discrimine essas pessoas? Se a sociedade discrimina, se outros
que não tem conhecimento dentro dessa verdade discrimina, nós que somos conhecedores não podemos discriminar. Mas, irmão Nilson, nós podemos olhar na Bíblia que Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus jamais vai aceitar que um homem tenha desejo sexual por outro homem, uma mulher tenha desejo sexual por outra mulher. Deus não aceita isso. Se ele aceita ou não aceita, não cabe a nós julgar esses tipos de pessoas. Porque o que está por lá de fora não importa. Importa o que está por lado de dentro. Porque isso que é carne, isso não serve para nada. Ainda que o homem exterior se corrompa, venha se corromper, mas o homem interior não se corrompe. Primeira carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então, o que está por lado de dentro não se contamina. É como um peixe de água salgada, ele pode viver, nasceu e vive dentro da água salgada, mas ele não se contamina com a água do mar. Se você pegar um camarão à lagosta, um bacalhau, qualquer peixe do mar, você tem que colocar sal para você poder comer. E o que eu quero dizer com isso? Você pode dizer, mas irmão Nilson, a Bíblia não dá direito, porque a Bíblia diz que os afeminados, os ladrão, os bêbados, os maldizentos, os avarentos, não herdarão o reino de Deus. Isso está no capítulo 6 de 1 Coríntios, e o versículo 9 e 10. Esses tais não herdarão o reino de Deus, nem os afeminados, nem os bebarrão, nem os ladrão, nem os tal. Bem, então, irmão Deus, não é do reino de Deus. Meu irmão, o que é reino de Deus? Você está tanto tempo dentro dessa denominação que está sempre condenando, dizendo, isso é do diabo. Ué, se é o diabo, por que vocês não expulsam? Vocês não têm poder? Vocês não são os ungidos? Vocês não são os homens que estão preparados para expulsar os espíritos? Se isso é um espírito que está agindo na vida desta mulher, deste homem, expulsa e volta à vida natural. Se é como eu vi um dia desse, numa certa denominação, uma denominação muito famosa, ela mostrando na televisão. Essas pessoas que vivem aí dominado pela droga e fica aí pagando meses e meses para recuperar das drogas e não se recupera. Mas nós colocamos nossas mãos e essa pessoa é curada imediatamente. Aí trouxeram uma moça e um rapaz. As mães trouxeram. E chegaram e falaram, bispo, você já sabe qual é a denominação que eu estou dizendo. Minha filha, meu filho aqui, tem um problema assim. O bispo pegou e colocou as mãos. E falou assim, está repreendido, saia. Pronto, acabou. Agora traz lá a droga para ele. Dá a droga para ele. Pelo amor de Deus, está me dando ânsia de morte, ânsia de gome. Eu não suporto. Ai, credo, eu vou sair daqui. Tá me dando ânsia. Aí, tal. Tudo isso é montagem. Se esses homens têm poder para orar e expulsar esse desejo, esse vício da droga, por que eles não vão lá na Cracolândia? Vai lá na Cracolândia, expulsa, pronto, acaba o problema lá de São Paulo. O maior problema que nós temos no Brasil está em São Paulo, na Cracolândia. Por que esses homens não vão lá? Então, também dentro da religião, é fácil, é comum falar que é um espírito. Por que você não expulsa? Vocês não têm o poder de expulsar? Vocês não dizem que vocês são ungidos de Deus? Vocês são homens que Deus
o separou, você tem chamado de Deus, expulsa, se é um espírito. Porque nós vemos que essas coisas vêm lá no capítulo 19 de Gênesis. Desceu, isso é, veio a Ló, dois anjos, e pediu que Ló saísse daquela cidade. Porque Deus ia destruir aquela cidade. Por quê? Porque o escândalo daquela cidade chegou até o céu. E Deus resolveu destruir aquela cidade. Então, irmão, sabemos que essas coisas não agradam a Deus. Mas quem é esse povo? Isso foi antes. Antes não existia nem a nação de Israel. Abraão ainda vivia ele, Sara não tinha filho nenhum. Quem era esse povo? Esse povo não tinha nada a ver com Deus, mas a imoralidade foi tão grande que Deus veio a destruir. Mas isso é passado, isso acabou. Agora você fala, não, mas irmão Nilson, mas nós olhamos que a Bíblia diz que esses tais não herdam o reino de Deus. O que é reino de Deus? Você olha para Mateus capítulo 6, versículo 33, diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí esse pastor fala, não, você tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você tem que deixar suas atividades, até muitas vezes o seu trabalho, as suas viagens, os seus afazeres, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é reino de Deus? O que é? Você sabe o que é reino de Deus? Então você tem que saber, porque muitos discrimina esse povo por ignorância, e outros porque se coloca como juízo, como uma pessoa muito santa, acha que é uma pessoa tão santa se entrar um homem afeminado dentro da denominação deles, fica tudo desinquieto. Fica tudo sem saber o que vai fazer. Porque ele se acha tão santo. E eles são tudo iguais. Porque para Deus são todos iguais. Deus não faz diferença. Pessoas para pessoas são todos iguais. Então vamos lá. O que é reino de Deus? O apóstolo Paulo disse no capítulo 14, versículo 17. De Romanos, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas, preste bem atenção, mas é alegria, gozo e paz. Aonde? No Espírito. Você tem gozo, você tem paz e você tem alegria. Então o reino de Deus não tem nada a ver com o céu, meu irmão. O reino de Deus, aonde está o reino de Deus? Capítulo 17 de Lucas, versículo 20 e 21. Andando, Jesus deparou com um grupo de religiosos, fariseus, saduceus, interrogaram Jesus. Mostra-nos o reino de Deus. E Jesus diz, o reino de Deus, ele não vem com aparência visível. O reino de Deus não está ali, nem está acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Outra Bíblia diz, está no meio de vós. O que é o reino de Deus? Capítulo 5 e 17 de Romanos. Nós já vivemos no reino de Deus. Nós já estamos gozando o reino de Deus. Desde que nós temos a paz, temos gozo e temos alegria, nós temos o reino de Deus. O reino de Deus está aqui, não está onde muitos pensam. Porque vida eterna é uma coisa, reino de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? O que Paulo estava dizendo com aquilo? Que esses homens não teriam uma paz. Esses homens que agem dessa forma, eles não têm uma paz, eles não têm gozo, eles não têm alegria. O ladrão tem paz, o ladrão tem alegria, tem gozo, vive sempre fugindo. Muitas vezes um homem, uma mulher afeminada, muitas vezes sofre discriminação, não tem alegria, não tem paz, não tem gozo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Um homem beberrão. Que paz, que alegria, que gozo que tem um homem desse. Então, todas essas pessoas que Paulo citou no capítulo 6, versículo 9
e 10 de 1 Coríntios está dizendo sobre isso. Não herda o reino, não é a vida eterna. Porque a vida eterna não tem nada a ver com esta carne. Esta carne, ela é impura. Jesus disse em João 6,66, a carne para nada. Ele não diz que serve para nada, sabe o que é nada? Zero. Foi a nota que Jesus deu para a carne. Mas as minhas palavras são espírito e são vida. Então, meu irmão, o que está lá dentro é de Deus. Porque o Espírito, capítulo 12, versículo 9 de Hebreus, Deus, ele é o Pai do Espírito. E esse Espírito, ele vem e ele se reveste de carne no ventre de uma mãe. Porque lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, assim como os filhos de Deus se revestem de carne, assim também Jesus veio a este mundo, revestiu-se de carne no ventre de Maria. Então, olhando para Jó capítulo 10, versículo 11 e 12, Jó disse: o meu espírito foi revestido de carne, foi revestido de pele, ossos e tendão, foi revestido o meu espírito. Então, o que está dentro daquele homem, seja ele bêbado, ladrão, afeminado, seja ele assassino, seja ele quem for, o que está dentro dele não tem nada a ver com o que ele está fazendo. Porque o que ele está fazendo é fruto da carne, a carne paga por isso que diz no capítulo 6 e 7, tudo que o homem plantar, lá de Gálatas, ele vai colher. E no capítulo 12 de Hebreus, versículo 6, que Deus repreenda, açoita e corrige todo quanto ele ama. Então não se preocupa com essa carne, meu irmão. Que essa carne ela vai para a terra e vira terra. Eclesiástico 12, 7. O espírito volta para Deus e a carne volta para a terra. Então fica aí você condenando as prostitutas, porque a pessoa vive numa vida de prostituição, porque os homens afeminados, aí essas pessoas, você fica condenando os ladrões, os bêbados, essas pessoas, você não tem esse direito de fazer dessa forma. E esse movimento chamado evangelho são os piores, porque eles apontam o dedo para as pessoas como Deus colocou eles como juiz, sendo que nem eles têm certeza da vida eterna. Como é que ele pode dizer, eu vou? Quem é ele para dizer isso? Porque o próprio apóstolo Paulo escrevendo, Romanos capítulo 8, versículo 9, ele diz, só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus? E no versículo 14 do mesmo capítulo diz assim, quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Agora, veja a vida desses homens. Pelo fruto conhecerei a árvore. Você vê que a árvore, se ela produz um bom fruto, você já vê. Mas se ela produz um mau fruto, fruto azedo, ela não serve para nada. Então, assim, são muitos homens que estão em cima dos púlpitos dessas chamadas igrejas e são uma impureza, são uma imundícia, são homens ateus, homens que não creem nessa verdade, estão ali pelo dinheiro, pela fama, pelo nome, porque não tem coragem de trabalhar, é uma maneira pela qual eles podem sustentar ele, a família dele e requerer muitos bens aqui nessa terra. Mas saiba que Deus está de olho, Deus está vendo tudo que está acontecendo, porque desde a partida do apóstolo Paulo até o dia de hoje, não mais, até o dia de hoje, nós estamos vendo que não surgiu mais homens de Deus. O último homem de Deus que surgiu foi lá no início, até o ano 70, quando Paulo, foi tirado a sua vida.
2 Timóteo capítulo 4. Ali nós encontramos, em versículo 7, estou sendo oferecido. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Depois de Paulo para cá não teve mais homem de Deus. Não existiu mais homens de Deus. Existem aí igrejeiros, homens que abrem com títulos e criam esses movimentos, essas denominações, mentindo e enganando. Mas há quase 2000 anos não teve mais homens de Deus. Agora Deus não levantou mais homem. Eu sou homem de Deus. Eu sou o Gil de Deus. O Gil de Deus só teve um. Eu sou homem de Deus. Homem de Deus. Deus não tem homem. Deus não tem mulher. Deus é espírito. E aquele que aproxima de Deus tem que ser através do espírito. É o espírito. Que isso é que agrada o nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, você que vive uma vida errada, não importa qualquer que seja a sua vida, saiba que o que está dentro de você não se contamina. Quem sou eu para dizer que você não vai herdar a vida eterna? Eu não posso dizer isso. O que eu tenho que olhar é para este livro. Porque reino de Deus é aqui na terra. Vida eterna é com Deus. Se o Espírito que estiver dentro de você é de Deus, não importa. Como que os outros atiram pedra em você, falam de você, discrimina você. O nosso Deus não discrimina. Porque o Espírito que está em você, se ele é de Deus, se você sente que você tem uma comunhão com Deus, tenha fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Mas se você tem essa fé, você saiba que a sua vida eterna está nas mãos de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, não fique aborrecido, não fique triste, e não adianta você querer se levantar, querer falar alguma coisa contra mim, porque eu estou falando aqui dentro deste livro. Antes de você falar qualquer coisa, repudia primeiro este livro. Depois você vem falar comigo, porque eu estou falando aqui dentro, não é o meu achismo. Porque se a própria Bíblia, segunda carta de Coríntios 4:16, diz assim, se o homem exterior, que está por lá de fora, corrompeu, o que está lá dentro não se corrompe. Então o que está lá dentro que é de Deus. Esse que está lá dentro. E Romanos 8:16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, se somos de Deus. Ele não testifica a nossa carne, ele testifica com o nosso espírito. Então, se essa pessoa, não importa o que ele seja, mas se o espírito é de Deus, ele volta para Deus, porque no próprio livro, além de Filipenses 3:20, diz que a terra natal do espírito é o céu, que o espírito volta para o céu. Então não se preocupa, meu irmão. Descansa no Senhor. Fique tranquilo, porque eu falo e garanto, porque eu também achava que a carne se santificava, que a carne tinha que se purificar. O que nós temos que fazer é fugir do mal, desviar do mal, porque o mal não nos traz benefício nenhum. Fuja da aparência do mal, mas dizer que a carne é santificada, a carne busca santificação, ela pode buscar, mas ela é impura, ela é imunda, porque o próprio Jesus disse, a carne para nada serve. E o próprio Jesus diz que o Espírito está pronto, Mateus 26, e versículo 41 de Mateus. O Espírito está pronto dentro de nós, o Espírito está prontinho para ser levado para Deus. Meu irmão, se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, eu quero agradecer por você que está distante, longe de mim, mas não tem deixado de me assistir. Continua, porque todos os dias eu tenho uma mensagem de vida e de esperança para nós. Graça e paz para todos. Goodbye, goodbye. Tchau, tchau.